Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 21 de maio de 2018. Confira os destaques dessa edição do Espaço PUC. PUC Aberta chega a Poços de Caldas e Betim. Ciclo de palestras sobre as obras do filósofo Karl Marx é um dos destaques da nossa agenda. E o quadro Por Dentro da PUC apresenta a Clínica de Odontologia da PUC Minas. Comércio internacional é o tema da nossa entrevista no estúdio. Está no ar o Espaço PUC. Olá, começa hoje no Coração Eucarístico um ciclo de palestras em homenagem ao bicentenário de nascimento de Karl Marx, importante filósofo e sociólogo. Quem vai trazer mais informações sobre o evento, Rafael Brasileiro, que está lá na nossa redação. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Tomás. É isso mesmo. Acontece a partir de hoje o ciclo de palestras Marx Hoje, que comemora o bicentenário de nascimento, como disse a Raíza, do filósofo Karl Marx. O evento é realizado pelo Departamento de Filosofia e pelo Instituto de Filosofia Dom João Rezende Costa e vai até a sexta-feira, 5 de maio, das 7 às 10 da noite. No auditório do prédio 1, no auditório do prédio 4, aqui do campus Coração Eucarístico. As atividades pretendem introduzir os estudos de algumas obras do autor e articular grandes temas que compõem a sua análise da sociedade moderna. Confira agora com a gente mais destaques da nossa agenda. Começa amanhã e vai até quinta-feira, dia 24, o 11º Simpósio de Pedagogia, que apresenta como temática central as boas práticas educativas. O evento acontece no campus Coração Eucarístico de 1 da tarde às 7 da noite e é aberto ao público. O credenciamento dos participantes vai ser feito a partir de 1 hora da tarde. Estão abertas as inscrições para a terceira oferta de vagas no processo seletivo contínuo da PUC Minas para cursos de graduação no início do segundo semestre deste ano. As inscrições devem ser feitas pela internet no site pucminas.br. Para aqueles que optarem pela nota do Enem, entre os anos 2013 e 2017, a inscrição pode ser feita até o dia 28 de maio e o valor é de R$ 35. Quem optar pela prova de redação, as inscrições terminam hoje e o valor é de R$ 40. A feira de cursos da PUC Minas chegou a Poços de Caldas, no sul de Minas, né, Raíssa? Pois é, Tomás, em 2 dias de evento, o PUC Aberta recebeu mais de 1.000 estudantes do ensino médio, que puderam ter contato com diversas atividades que vão orientar a escolha profissional de cada um. Confira na reportagem. Aos 17 anos, Henrique visita o campus pela primeira vez e acredita que na área da saúde esteja a profissão que vai seguir. Eu fiquei sabendo do PUC Aberta no colégio municipal, onde eu estudo, que a nossa professora chegou e nos convidou para vir nesse dia maravilhoso que está aqui. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade assim que possa me dar benefícios. O programa, que chega à 20ª edição e já reuniu mais de 200 mil alunos, é o maior evento de relacionamento entre a universidade e os jovens do ensino médio e pré-vestibulares, possibilitando-os conhecer os cursos de graduação ofertados. Os 2 dias de evento contaram com música, painel para fotos e muito conhecimento. Cerca de 1.000 alunos visitaram o campus para conhecer o que os cursos têm a oferecer. Oportunidade para uma escolha profissional consciente. Eu escolhi engenharia porque eu gosto muito da área de exatas, matemática e física. Assim, a minha expectativa é que isso melhore a minha dúvida, porque fazer a escolha é muito difícil. Sob supervisão de professores e alunos, estudantes de Poços de Caldas e cidades da região participaram de palestras, oficinas e dinâmicas relacionadas à profissão e ao mercado de trabalho. E não para por aí, agora nós vamos mostrar o PUC Aberta realizado no campus da PUC em Betim. Nos dias 17 e 18 de maio, os estudantes do ensino médio puderam conhecer na prática o que fazem os alunos dos diversos cursos da universidade. E a medicina, como sempre, é um dos cursos que mais despertam a curiosidade de todos. Para quem está nos últimos anos do ensino médio, escolher o curso de graduação é uma decisão difícil. Enfermagem, engenharia, sistemas de informação, direito, são muitas as opções nas diferentes áreas do conhecimento. Não é uma decisão fácil, então eu acho que eu não vou decidir até o último momento. Mas eu gosto bastante da área de biológicas, então provavelmente vai ser algo
ligado a isso. Mesmo que a pessoa tenha escolhido o seu curso, é um incentivo maior e eu acho isso muito importante porque nessa época é uma época de escolhas e esse curso vai fazer a maior diferença na nossa vida. Um dos destaques do PUC Aberta aqui em Betim é o estande de medicina. Esse é um campus pioneiro a oferecer o curso na universidade, um prato cheio para quem sonha em seguir a carreira de médico. Eu achei muito explicativo, o pessoal explica muito bem, muito legal. Eu acho muito interessante conhecer a faculdade, o campus da PUC, porque me motiva mais a querer fazer esse curso. Durante o evento, foi ainda realizada uma atividade prática para simular a ida de um paciente ao médico. Os alunos da PUC Aberta estão visitando agora, né, terceiro ano principalmente, eles ficam assim, apaixonados. A gente faz uma simulação de RCP, de esporte básico de vida, e aí eles ficam todos alucinados com o manequim, com as práticas, com as manobras. Tem essa questão minha também de ator na PUC Minas, então eles gostam de visualizar isso, porque é o momento que o aluno, tanto o que está visitando a PUC Aberta, quanto o estudante de medicina tem para poder verificar isso, como que é o comportamento do paciente, qual que é a relação do médico-paciente em relação à simulação, e a simulação, na verdade, nada mais é do que um caso fictício / realístico que eles vão encontrar lá fora do mercado de trabalho. Mas não é só quem vem de fora que aprende por aqui. Essa é a oportunidade que os estudantes da PUC Betim têm para repassar o conhecimento aos alunos do ensino médio que visitam os estandes do PUC Aberta. Quando você traz um aluno do ensino médio para cá, e esse é um projeto de extensão que a gente tem, que é um projeto de robótica, você consegue mostrar para ele que o curso de sistema de formação e você estar numa faculdade, numa universidade, vai muito além de só fazer um curso. É você participar de um projeto de extensão igual esse, que é de robótica, de você poder ensinar, passar o seu conhecimento para frente e colocar aquilo que você aprende na sala de aula em prática. Porque às vezes quando você vem do ensino médio, você não sabe mais ou menos o que você quer. Então o aluno chega aqui, ele vê todos os cursos, ele fica meio perdido. E quando você mostra na prática o que é o curso de sistema de formação e quais são as vantagens e o que você consegue fazer com o que você aprende na sala de aula, isso eu tenho certeza que abre muito a visão do aluno. 20 anos que a comunidade do entorno dos campos da PUC, das unidades, participam do PUC Aberta, né? E é um momento ímpar na formação desses alunos, desses futuros alunos nossos, né? Porque são dúvidas que esses meninos têm e dúvidas importantíssimas. Que carreira seguir? Né? Para onde eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Né? Conhecer, então, a futura profissão é uma oportunidade ímpar na vida desses futuros alunos da PUC Minas. Ainda tem esta semana PUC Aberta no Barreiro São Gabriel, mas aonde? Em Contagem. Nossa equipe vai cobrir tudo para vocês, né, Tomás? Claro, sem sombra de dúvidas. E cuidar do nosso sorriso é essencial. Além da estética, um belo sorriso pode significar muita saúde. E para os alunos do curso de odontologia, ter a oportunidade de atender pacientes reais em uma clínica é um enorme diferencial na formação. É verdade, além de lidar com os pacientes, os alunos precisam encarar situações que exigem muita técnica. Por isso, hoje nós vamos te mostrar uma das clínicas de odontologia da PUC Minas. Para muitos, cuidar dos dentes não é tarefa fácil. Para outros, isto é uma paixão. Este é o caso dos alunos de odontologia. Na PUC Minas, os estudantes deste curso têm a oportunidade de atender pacientes ainda dentro da faculdade, antes mesmo de completarem a graduação. Aqui nessa clínica, os alunos do último período de odontologia atendem pacientes para as especialidades de endodontia, que é o tratamento de canal, periodontia, que é o tratamento de gengivas, e prótese, que é o processo de restauração. Na especialidade de endodontia, os profissionais contam com o auxílio de um aparelho muito importante. Nós vamos iniciar o tratamento do canal da paciente utilizando um equipamento que se chama localizador apical. Esse localizador apical ele nos permite ter maior precisão no tamanho do canal, né, que a gente vai precisar trabalhar. E para isso a gente usa então um aparelho eletrônico que vai nos guiar, né, até o momento em que
Esse instrumento, que é um instrumento, uma lima endodôntica, toca a região apical do dente, que é onde nós temos a divisão entre a raiz e a estrutura do osso a que ela se adapta. Ele vai variando essa medida, à medida que eu vou penetrando o instrumento, ele vai me mostrando até onde eu vou trabalhar, até onde eu posso trabalhar. Na especialidade de periodontia, são realizados procedimentos mais simples, como raspagens, até mais complexos, como cirurgias. A terceira especialidade, a de restauração, prepara os alunos para a elaboração de próteses unitárias. Essa clínica é uma clínica específica para prótese unitária. O que significa prótese unitária? São todos os dentes, né, que os alunos pegam, e esses dentes a gente não consegue fazer uma restauração direta, a gente precisa de um procedimento indireto. Ou esses dentes vêm muito destruídos, ou esses dentes passaram também para o tratamento endodôntico e houve uma grande perda de estrutura dental. A função do aluno ali é restabelecer a forma e função daquele dente. Com a experiência neste espaço, os futuros dentistas aprendem como vão deixar a saúde bucal em dia e os sorrisos de seus pacientes ainda mais bonitos. E no próximo bloco o assunto é comércio internacional. E a convidada para falar sobre o tema é a Maria de Lourdes Albertini, professora de Direito da PUC Minas. Mas antes, vamos para um rápido intervalo. Não sai daí. Para realizar troca de bens e serviços entre países, são necessários acordos internacionais sólidos. Recentemente, as decisões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no que diz respeito ao comércio do país com outras nações, têm se tornado um problema. E é esse um dos exemplos do assunto que vamos tratar hoje no programa. Eu converso agora com a Maria de Lourdes Albertini Quaglia, pesquisadora da área do direito internacional e professora de Direito da PUC Minas. Professora, obrigado por estar aqui, seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada, Tomás. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, professora. Que tema complicado, não é? Primeiramente, vamos esclarecer para o pessoal de casa o que vem a ser comércio internacional. Tudo que o país compra e o país vende fora dos seus limites fronteiriços é comércio internacional. Né? Esse comércio internacional, obviamente, ele tem políticas de Estado, né? Uma política pública que o país desenvolve e tem também a própria ação do setor privado que compra e vende determinados produtos de outras empresas que não estão dentro do nosso espaço. Né? Professora, e o que está acontecendo agora no mundo, no que diz respeito ao comércio internacional? A gente está vivendo agora a consolidação de um processo que começou em 2001, mais ou menos. Né? A gente vive um mundo hoje multilateral de comércio, regulamentado ali pela Organização Mundial do Comércio. Acontece que desde a rodada de Doha, que aconteceu em 2001, que esse sistema já não está funcionando. O que é a rodada de Doha? São acordos negociados globalmente entre todos os países membros dessa organização. Sim. Então, Doha é uma cidade, né, que fica capital do Catar, que fica ali no Oriente Médio, onde aconteceu, ela recebe o nome de Doha, porque onde acontecem as negociações de um tratado internacional, recebe o nome daquele lugar, né? Então, a rodada de Doha foi isso. E o que aconteceu ali? A gente não conseguiu negociar nada, né? O mundo não conseguiu entrar em consenso. Então, foi preciso adiar essa rodada e essa agenda nunca mais foi retomada como ela foi prevista. Ela foi uma agenda muito ousada e ela não avançou mais. Entendi. E agora está havendo um rompimento desse sistema, mesmo como a gente já imaginava que aconteceria. E, ao que parece, o sistema multilateral de comércio está ficando abalado. Está ficando abalado e aí vem as decisões do Donald Trump que aguçam isso aí. Sem dúvida. Porque o Obama, ele já olhava mais para acordos plurilaterais. Ele fez o acordo transatlântico. O que é acordo plurinacional? Vários países, né? Mas não todos. Multilateral pressupõe para todos. Plurilateral para muitos, mas não para todos. O Obama idealizou o acordo transpacífico com os países lá do Oriente.
e também idealizou o acordo transatlântico, que seria entre União Europeia e Estados Unidos. Então quer dizer que esses países, os países da União Europeia e os Estados Unidos, têm uma relação comercial entre eles a partir desse acordo. Isso foi idealizado, mas não foi colocado em prática. Consolidado. Entendi. O Trump rompe com essa agenda do Obama e propõe uma agenda mais complicada ainda para o sistema multilateral de comércio. Que é barrar tudo e negociar bilateralmente. Ser individualmente com cada um dos seus parceiros comerciais. Então agora já não tem mais blocos, né, se negociando entre si, vários países negociando entre si? Até tem, só que eles estão perdendo força. Os blocos, eles são fortes, eles são até mais fortes que o sistema multilateral. Entendi. Mas a tendência tem se mostrado partir para o rompimento até dessa ideia de blocos. Né? A tendência tem sido focar mais em acordos pontuais. Entendi. E aí vem uma questão delicada que a gente viu falando sobre ela aí há muito tempo, a questão da China, Estados Unidos. O que é esse problema entre China e Estados Unidos e como que isso afeta a gente? Pois é, porque na verdade os Estados Unidos e a China são os maiores importadores e exportadores do mundo. Então são os dois maiores mercados e, de certa forma, todo mundo orbita em torno deles. Né? Todo mundo necessita deles dentro desse contexto. O que o Trump propõe? Ele propõe, então, resgatar a sua liderança hegemônica, que foi, né, e tentar impedir que a China ocupe esse espaço. E, de certa forma, os produtos que os Estados Unidos vendem são produtos de muito valor agregado, né? Assim, produtos que são muito mais caros porque tem grande desenvolvimento tecnológico. E a China também vende muitos produtos tecnológicos, mas bem menos do que os Estados Unidos. E a China depende de produtos primários que os Estados Unidos fornecem. Então, nessa guerra comercial agora, que já está lançada, né, e que o Trump tem adotado como sua agenda de política externa, o que marca esse momento é justamente o fato de que o Donald Trump quer impedir esse avanço da China. Né? As negociações terminaram ontem, com a China especificamente, tentando romper aquela história do aço, né? Que de certa forma nos afetou. Porque o Brasil é grande produtor de aço e exporta muito. Sem dúvida, é um dos maiores exportadores de aço, principalmente para os Estados Unidos. E quando o Trump disse, eu vou criar uma tarifa, eu vou impedir, através de um imposto, a entrada do aço nos Estados Unidos, ele atingiu muita gente, só que ele foi fazendo acordos de preferência. Eu vou dar um tratamento diferente para o Canadá, eu vou dar um tratamento diferente para a União Europeia, eu vou dar um tratamento diferente para o Brasil. Que são os bilaterais. Bilaterais. A gente voltou lá atrás. Voltamos lá atrás, isso aí. A Raíssa quer participar com a gente aqui. Sim, Raíssa. Professora, e a questão do mundo globalizado, né? Isso afeta na questão dos países estarem mais nacionalistas? Sim. A gente está vivendo um momento de rompimento com essa ideia de que o mundo pode ser global. Eu não acho até que isso vai acontecer, né? A gente vê a comunicação que ela é global, né? Inevitavelmente global. A tecnologia, né? O acesso à informação, hoje isso é inevitável. Por outro lado, começa a existir uma certa resistência interna por parte dos países e do ponto de vista nacionalista também, um resgate de um sentimento nacionalista, porque o volume de pessoas circulando no mundo hoje é muito alto, né? Do ponto de vista migratório, por exemplo, só para falar de um grupo de imigrantes específico que são refugiados, são mais de 30 milhões de pessoas refugiadas no mundo e cruzando fronteiras. Então, o nacionalismo ele vem também dentro desse contexto, uma ideia de que se eu me fechar, né, e não deixar as pessoas entrarem, eu consigo proteger meu mercado, eu consigo proteger meu emprego. E aí, professora, vem, por exemplo, o Brasil exporta muito frango, laranja, aço. Os países mais nacionalistas, eles tendem a se fechar a importar produtos brasileiros, por exemplo? O que acontece é o seguinte, são coisas que a gente tem que analisar também pontualmente, que eu entendo. Acredito que sim. O que acontece é que está se criando hoje uma forma de produção mais ética, né, no mundo inteiro. Então, alguns países estão tentando proteger mais os seus mercados e proteger mais a sua produção, utilizando-se de argumentos que são mais éticos, sanitários, tentando impedir a entrada de determinados produtos no seu território. É o caso, por exemplo, dessa restrição recente que a União Europeia fez com o frango brasileiro. Por causa da salmonela. Da salmonela. E o frango faz parte da carne do frango, a salmonela, né? São alguns tipos de salmonela. Eu não sou entendida no tema, esse tema específico, porém, o que eu sei do ponto de vista comercial é que é uma barreira sanitária muito justificável por um lado, porém injustificável por outro, porque, ao que parece, o Brasil já tinha contornado essa questão sanitária há alguns anos atrás e que foi retomada agora pela União Europeia
ao que tudo indica, buscando proteger a produção de frango interna dentro do seu território, né? União Europeia, especificamente. Professora, então a gente está falando aqui sobre o comércio internacional. Eu queria depois falar sobre os estudos que são realizados dentro da universidade nesse sentido, mas antes eu gostaria de fechar isso. A gente tem um problema, né, a gente tem um problema, uma guerra comercial, e como que isso afeta a vida das pessoas que, por exemplo, a vida dos brasileiros, de modo geral? Na medida em que a gente começa a ver uma desestruturação desse sistema multilateral, o Brasil ele perde um pouco o seu poder de barganha internacional. Quer dizer, ele vai ter que barganhar unilateralmente, ele, Brasil, com seus parceiros, né? E isso reduz um pouco esse poder de barganha. Quer dizer, a história do aço, se a gente olhar na história do sistema multilateral de comércio, quando a OMC foi criada, a gente vai ver que essa tentativa de barreira do aço já foi feita pelos Estados Unidos antes. E o Brasil só obteve sucesso porque isso foi negociado multilateralmente. Chamou todo mundo que produzia aço e falou assim, olha, Estados Unidos, essa medida sua não é uma medida adequada, porque a sua indústria do aço já não é mais uma indústria tão importante assim para vocês. Foi uma troca que os Estados Unidos fez. Sim. Tá certo? Então, de certa forma, a gente sofre em termos de empregos, né? Emprego, né? Que aí é uma tragédia, né? É uma tragédia. O Brasil, ele tem, nos últimos anos, passado por um processo de desindustrialização importante, que a gente não pode deixar de considerar. O que vem a ser a desindustrialização? As indústrias estão fechando. Né? Elas não estão conseguindo mais produzir e serem competitivas no comércio internacional. Porque ela tem que produzir para poder vender, e se ela não produz, não tem por que contratar. Exato. Né? E o Brasil sozinho, ele não consegue consumir tudo que a indústria teria para oferecer. Entendi. Então, a questão do comércio internacional também tem a ver com isso. Afeta muito diretamente as pessoas nesse aspecto. Nesse aspecto, sem dúvida. Dentro da universidade, os estudos, a senhora é estudante deste assunto, né? Que dentro da PUC Minas, os alunos se interessam por esse assunto? Sim, os alunos se interessam. Eles gostam de saber quais são esses acordos, como eles funcionam, né? Quais são os produtos que são mais pontuais. Há cursos como, por exemplo, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Economia, eles focam muito e têm desenvolvido boas pesquisas nessa área. O curso de Direito começa a despertar para o tema mais recentemente. Muito bacana. E esse ano nós temos eleições. Como que este tema esbarra nas eleições? Aliás, o país está preocupado com essas questões? Os administradores estão prestando atenção nisso? Eu, particularmente falando, acho que pouco. Ele deveria se dedicar mais e desenvolver mais grupos de pesquisa, não só dentro dos centros de pensar, como são as academias, as universidades, mas também criar dentro do governo, e está começando a engatinhar isso dentro dos ministérios envolvidos no tema, principalmente o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, o MIDIC, e criar grupos de pesquisa para criar medidas que o Brasil possa adotar e se defender ou se inserir melhor nesse contexto. Acho que para as eleições é um tema fundamental, mas o Brasil ele acaba não pensando tanto nessa parte preventiva de desenvolvimento econômico e obtenção de divisas, né, dinheiro, para promover políticas públicas importantes como segurança, educação, né, saúde, que sem dinheiro nós não fazemos essas políticas públicas. E o comércio internacional é o que promove essa condição de desenvolvimento. Entendi. Né? Aí eu acho que a gente se preocupa com a pauta mais no final dela, né? Combater a corrupção, criar medidas de segurança mais eficazes, né? Melhorar as condições da educação, da saúde. E também isso deveria ser uma pauta importante. Por quê? Porque ela poderia promover isso tudo, uma vez que ela se torna cada vez mais maior. Já existem dados que comprovam isso, olhando, por exemplo, Coreia do Sul e alguns países que saíram de uma condição de pobreza muito alta e que, na medida que elas se inseriram nesse comércio internacional, elas conseguiram desenvolver mais o país, né? Internamente. Verdade. E hoje, por exemplo, a Coreia do Sul é um sucesso, né? Sucesso, um país de ponta, educação de primeira qualidade, porque, sem dúvida nenhuma, o tema passa pela melhoria das condições de trabalho também das pessoas, e isso passa pela educação. Pois é, é um tema muito interessante que impacta diretamente nas nossas vidas, né, professora? Então, vamos todo mundo ficar atento, as eleições estão chegando, é muito importante se conscientizar sobre as diversas vertentes que perpassam pela administração do país, né? Sem dúvida. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, Tomás. Muito obrigada a você, Raíssa. Muito obrigada, professora, volte sempre. Obrigada. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui, mas você pode nos acompanhar pelas redes sociais. É só digitar @PUC TV Minas e interagir conosco. Amanhã nós esperamos por você ao vivo, às 5 horas da tarde, pela PUC TV Minas e também pela TV Horizonte. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.